Olá, meus irmãos, meus amigos, uma boa tarde a todos vocês. Que bom, né? Eu fico muito assim na expectativa de chegar este momento para poder nos encontrar, para poder nos reunir. Sejam todos bem-vindos a esta leitura, meditação da palavra e oração. Estamos aqui para mais uma vez ouvir o que o Senhor quer para nós neste dia de hoje. Qual a sua mensagem que Ele vai passar para nós nesse finzinho de tarde, né? Que bom estar aqui aguardando por todos vocês que vão passar por esta página e vão assim, né, poder ver esse vídeo e rezar comigo a palavra de Deus. Bem-vindos, bem-vindas. Graça e paz da parte de Deus para todos vocês. Iniciemos este momento pedindo à Trindade Santa que fique conosco, que nos ajude a celebrar a sua palavra. Ela que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, depois de chamar a Pedro, André, Tiago e João para segui-lo, Jesus convidou muitos outros para serem os seus discípulos. Hoje, mediante a sua palavra, somos nós os interpelados. Por meio desta liturgia, digamos o nosso sim a Deus. Quero pedir a você, meu amigo, meu irmão, meus amigos todos, irmãos em Cristo, né? Para fazermos agora um momento de oração. Vamos colocar aqui diante do Senhor a nossa intenção para essa oração e meditação da palavra. Eu sei que você tem aí, com certeza, lá no fundo do teu coração, um pedido para fazer ao nosso Deus. Por isso, façamos agora. Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A leitura que nós vamos ver agora, né, no dia de hoje, dessa liturgia diária da palavra, é a leitura tirada do livro da profecia de Amós. Leitura da profecia de Amós, o capítulo é 2, o versículo de 6 a 10 e de 13 a 16. Versículo 2, de 2 a 6, de 13 a 16. Isto diz o Senhor: pelos 3 crimes de Israel, pelos seus 4 crimes, não retirarei a palavra. Porque eles vendem o justo por dinheiro e o indigente pelo preço de um par de chinelos. Pisam na poeira do chão a cabeça dos pobres e impedem o progresso dos humildes. Filho e pai vão à mesma mulher, profanando meu santo nome, deitando-se junto a qualquer altar, usando roupas que foram entregues em penhor. Bebem vinho à custa de pessoas multadas na casa de Deus.
Entretanto, eu tinha aniquilado diante deles os amorreus, homens espadoados como cleros e robustos como carvalho, destruindo-lhes os frutos na ramada e arrancando-lhe as raízes. Fui eu que vos fiz sair da terra do Egito e vos guiei pelo deserto durante 40 anos para ocupardes a terra dos amorreus. Pois bem, eu vos calcareis aos pés, como calca o chão a carroça carregada de feixes. O mais ágil não conseguirá fugir, o mais forte não achará forças, o valente não salvará a vida, o arqueiro não resistirá de pé, o corredor veloz não terá pernas para escapar, nem se salvará o cavalheiro. O mais corajoso dentre os corajosos fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo que nós vamos meditar agora é o Salmo 49, em algumas Bíblias, e o 50, na Bíblia Católica. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiastes minha lei, tu que odiastes minhas leis e meus conselhos, e deste as costas às palavras dos meus lábios. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Quando vias um ladrão, tu o seguias, e te juntavas ao convívio dos adúlteros. Tua boca se abriu para a maldade, e tua língua maquinava a falsidade. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Assentado, difamava teus irmãos, e ao filho de tua mãe injuriavas. Diante disso que fizestes, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo e manifesto essas coisas aos teus olhos. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Entendei isto, todos vós que esqueceis Deus, para que eu não arrebate a vossa vida, sem que haja mais ninguém para salvar-vos. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Passamos ao Evangelho, né? O Evangelho de hoje é o Evangelho segundo Mateus. O capítulo é o 8, o versículo de 18 a 22. Mateus 8, capítulo 8, versículos de 18 a 22. Proclamemos então este santo evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago.
Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos, meus amigos, esta leitura, este salmo, este evangelho é a grande mensagem que o Senhor tem para nós neste dia. Ontem foi uma mensagem, amanhã será outra. Por isso a gente não deve deixar passar dia nenhum sem refletir sobre a palavra de Deus, sobre sua vontade. Porque se a gente perde hoje, amanhã já passou. Amanhã é outro dia, amanhã é outra mensagem. E a gente sabe muito bem que o nosso futuro é incerto. A gente sabe do hoje, mas não sabe do amanhã. Por isso a gente precisa aproveitar o máximo de tempo que nós temos para que essa palavra de Deus seja mais conhecida, seja mais amada, seja mais estudada, seja mais vivida. Pois bem, meus irmãos, a leitura tirada do livro da profecia de Amós. Vamos ver o porquê dessas palavras que nós ouvimos nessa leitura, né? Às vezes a gente lê uma leitura e a gente parece que não entendeu muita coisa. Às vezes as frases até nos confundem. Por quê? São pensamentos assim, né? Muito difícil, que foi falado, inclusive a do Velho Testamento, porque os evangelhos a gente entende super bem, porque o próprio Jesus falou às claras, né? Mas tudo que Deus falou no Antigo Testamento, às vezes, tem momentos e tem leituras que se tornam, assim, um pouco difíceis da gente compreender. Mas vamos tentar, ao máximo, entender o porquê de certas palavras difíceis, né? Ela começa dizendo, isto diz o Senhor. Então, a gente já vê aqui que foi uma mensagem, toda ela é uma mensagem de Deus para algumas pessoas daquela época. Essa mensagem, quem levava até as pessoas, quem levou, foi o profeta Amós, né? O profeta Amós. E o que é que a gente sabe sobre Amós? Às vezes a gente precisa um pouco entender as profecias e também quem são os profetas, como eles viviam, né? O que eles faziam, até mesmo antes de ser chamado por Deus para servi-lo, né? E a gente vai conhecer agora um pouquinho sobre Amós. Quem era Amós? Amós era um sitiante, ou seja, uma pessoa que morava no campo, né? Ele era um sitiante, uma pessoa simples, porque é incrível como Deus, ele sempre escolheu para as coisas que ele sempre queria, para o seu serviço, para a sua missão, as pessoas mais simples. É por isso que em uma outra parte da Bíblia, em um dos evangelhos diz, tu escondestes essas coisas aos sábios, né? E revelas a nós que somos tão simples, né? Como os apóstolos, cada um muito simples, a maioria pescadores, né? A gente sabe, né, que no meio dos pescadores tinha Lucas, que era doutor, e Paulo, que veio bem depois, já, né, depois da ressurreição de Cristo, que também tinha doutorado, era um dos doutores daquela época, né? Mas o profeta Amós, ele era um sitiante, era uma pessoa que morava, como a gente chama hoje, na zona rural, né, no campo, e cuidava e trabalhava no campo quando Deus o chamou.
E assim, o chamado de Deus para Amós caiu como uma arapuca, né? Caiu como uma arapuca de Deus para ele. Ele deu seu sim, foi cumprir a sua missão, mas o que foi com qualquer situação ele se deparou? Ele que morava, levava uma vida tranquila lá no sul daquele país, né? E teve que sair do sul e ir para o norte. Porque todos os profetas, eles sempre deixam a sua terra para ir para outra terra, né? Até porque a palavra de Deus, né, já nos fala que um profeta ele não é bem-vindo na sua terra. Acredito que Deus já enviava eles para outros lugares, porque sabia que em outros lugares eles seriam mais bem-vindos, né? E assim, ele foi e ele percebeu que lá estavam, vamos dizer no linguajar de hoje, um barril de pólvora, né? Algo assim muito difícil. E quando ele imaginou aquelas palavras que Deus pediu para ele falar para aquele povo, eu acredito que ele se tremeu na base. Mas um profeta, ele é um enviado e também é um capacitado por Deus. E ele foi capacitado, né? Então, o que foi que aconteceu lá? Diante de um povo, né? Ele chegou lá, achou um povo corrupto. Uma nação, um grupo de pessoas corruptas. E ele teria que falar para esses corruptos. Aí que estava difícil, meus irmãos. Falar a verdade em meio a tantas mentiras, a tantas coisas erradas. Mas ele, na condição de profeta, não teve que temer, pois Deus estava com ele. Ele tinha essa certeza, né? E lá ele chegou, né? Ele lá chegou, achou um mundo de corrupção. E ele não se contentava em denunciar as injustiças sociais. Ele foi lá e ele teve que denunciar as injustiças sociais. É bem parecido com o nosso tempo hoje, né, meus irmãos? Os profetas de hoje, eles se deparam com tantas injustiças sociais, com tanta corrupção. Foi o que Amós encontrou, né? Mas Deus estava com ele. Deus, com certeza, estava com ele, não temos dúvida, né? E ele chegou lá, foi levar aquela mensagem para aquele povo, né? Onde na leitura diz assim: isto diz o Senhor, pelos 3 crimes de Israel, pelos seus 4 crimes não retirarei a palavra. Então ele falou que o Senhor disse que ele não retiraria a palavra, aquilo que o Senhor disse que queria fazer, não retiraria aquela palavra, iria cumprir sim. E aí entra todo aquele discurso, né? Pessoas que vendem o justo por dinheiro, o indigente pelo um preço de um par de chinelo. Nossa, quando fala isso eu imagino. Tanta gente hoje comprando as pessoas com um par de chinelo. Será que é diferente hoje? Acredito que continua a mesma coisa. Deus mandou os profetas, veio o profeta Jesus e o mundo parece que não mudou. A gente olha aqui nessa realidade e vê a realidade de hoje. Não mudou nada, continua tudo aí. É por isso que a gente está aí, né, à mercê da ira de Deus. Porque as pessoas não fazem por onde. Né? As pessoas não fazem por onde Deus agir com misericórdia. E ele dizia assim: pisa na poeira do chão a cabeça dos pobres, impede o progresso dos humildes. O filho e o pai vão com a mesma mulher. Meu Deus, parece que eu estou falando de hoje. Parece que eu estou falando dos tempos atuais. Usam roupas que foram entregues, né? Que foram entregues em penhor. Quantas pessoas tomam as coisas, né? Cobrando multas, empenham as coisas e eles ficam aí, né? Pegando as coisas que foi penhorada e usando, né? Vendendo.
É tudo que a gente vê hoje, né? Tá bem atual essa palavra de Deus. Ainda bebe vinho à custa de pessoas multadas. Aí vem a multa de novo, né? Multa as pessoas e com o dinheiro da multa vão se fartar nos vinhos, nas coisas boas, né? Querem ter as coisas boas às custas dos outros. Então isso aconteceu no tempo de Amós e eu vejo que é bem atual hoje. Tudo isso que está falando aqui na profecia de Amós. Mas Deus mandou Amós dizer que mesmo aqueles homens robustos, como o cedro, como os carvalhos, eles seriam destruídos. Fui eu que vos fiz sair da terra do Egito e vos guiei pelo deserto durante 40 anos para ocupardes a terra dos amorreus. Então, assim, Deus guiou esse povo 40 anos para eles chegarem nesse destino, para ocupar a terra dos amorreus, para quando eles chegarem lá, fazer tudo errado, fazendo assim o que? Inflamar a ira de Deus, fazendo com que a ira de Deus seja inflamada. E Deus mandou Amós dizer: pois bem, eu vos calcarei aos pés como calca o chão a carroça carregada de feixes. O mais forte não achará força, o valente não salvará a sua vida, o arqueiro não resistirá, o corredor veloz não terá pernas para escapar, nem salvará o cavaleiro. O mais corajoso dentre os corajosos fugirá nu. Então, assim, quem vai escapar da ira de Deus? Quando eu vejo as pessoas acharem que vai escapar da ira de Deus, isso me dói demais. Porque a gente percebe que essa leitura é bem atual. Tudo está acontecendo também nos dias de hoje. E a pergunta é: quem vai escapar da ira de Deus? Quem? Meu Deus, eu fico tão triste certas horas quando eu vejo a mensagem do Senhor e olho para esse mundo que está aí. Meu Deus. Vamos adiante, né? Deixa o mundo com Deus, vamos só ouvir a palavra de Deus, ver o que é que a palavra de Deus quer para nós. E vamos sim, aqueles que quiserem cumprir a vontade de Deus, cumpra. Aqueles que não, vão arcar com seus prejuízos, né? Por isso que o salmo que nós meditamos, a gente vê aqui em uma parte, né? Que ele diz assim: entendei isto, todos vós que esqueceis Deus. Deus quer que as pessoas entendam isso, a mensagem dele, que ele não vai deixar assim barato. Ele não vai deixar barato. E ele diz: entendei isto, todos vós que esqueceis Deus, para que eu não arrebate a vossa vida, sem que haja mais ninguém para salvar-vos. Porque o único que nos salva é Deus. Se Deus não salvar, mais ninguém salvará. Ele diz: sem mais ninguém para salvar-vos. Mas a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Esta é a promessa do nosso Deus, ontem, hoje e sempre. No Evangelho, a gente vê, né, que depois do Senhor ter chamado, né, o Senhor ter chamado André, Tiago, João, né? Jesus continuou também chamando outros homens, né? E um escriba, impressionado com os ensinamentos e os milagres de Jesus, prontifica-se com grande entusiasmo a tornar-se o seu discípulo. Jesus continuou chamando, mas aquele escriba, tão assim impressionado com o que Jesus ensinava, que ele se prontificou a seguir Jesus. E ele disse: mestre, eu te seguirei aonde quer que tu fores. E Jesus aí respondeu para ele: meu amigo, meu irmão, as raposas
tem suas tocas, os pássaros têm seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tem onde reclinar a cabeça. Mesmo assim, tu quer me seguir? A situação é esta. Mesmo assim, tu quer me seguir? E assim, meus irmãos, Jesus dá início a uma tradição já bimilenar sobre o discernimento de uma vocação. Sobre o discernimento de uma vocação de segui-lo sem reservas. Né? Quando aquele seu discípulo disse, mestre, deixe-me eu sepultar o meu pai. E ele disse, segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Então, meus irmãos, aqui a gente percebe que para seguir Jesus a gente tem que seguir sem nenhuma reserva. Aquele jovem, né, que quer seguir a vida religiosa, ir para um seminário, ele tem que ver essa mensagem de Jesus do Evangelho de hoje, quando ele diz que os seus seguidores têm que seguir a ele sem reservas. O crucial é que a pessoa que se sente chamada se dê conta daquilo que o teólogo luterano chamava de o custo do discipulado, né? Tudo tem um custo nessa vida, e ser discípulo de Jesus também tem um custo. A pergunta que mais tarde Jesus coloca a Tiago e João é: podereis beber o cálice que eu vou beber? Esta foi a pergunta que Jesus fez a Tiago, que é o meu padroeiro, e João, seu irmão. E ele disse, podemos, porque eles nem sabiam o que era beber o cálice que Jesus ia beber. E eu digo para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, seguir a Jesus, a gente precisa também beber o cálice que ele bebeu, carregar a cruz que ele carregou. Não aquela cruz de madeira, é claro, né? São outras cruzes hoje. O cálice é um outro cálice, mas precisamos sim carregar essa cruz e beber o cálice que ele bebeu. Se você não aceitar, ou se você achar muito difícil beber o cálice que ele bebeu, então não podemos ser seguidores dele. Só podemos ser seguidores de Jesus se a gente aceitar viver como ele viveu, sofrer como ele sofreu e olhar o mundo com os olhos de Deus. Olhar o mundo com os olhos de Deus. É uma pergunta que todo jovem com aspiração para a vida religiosa ou para o seminário deve deixar ressoar dentro do seu coração. Se por meio da reflexão demorada o jovem chega a uma resposta negativa, não faz mal. Se o jovem pensar e chegar a uma resposta negativa, não faz mal. Ele simplesmente aprendeu que não recebeu a graça de ter uma vocação. Por outro lado, se após ter interiorizado esta pergunta, chega a uma resposta positiva, ele resolve ser um vocacionado, ser um seminarista, né? Ser um seguidor de Jesus Cristo, nas pessoas casadas também, que pode seguir a Jesus Cristo, pessoas casadas, pessoas solteiras. Jesus, se a resposta for positiva, Jesus o acolhe de bom grado. Agora ele sabe que realmente quer seguir Jesus, mesmo sem toca, sem ninho, ou colchão chique, ou 2 travesseiros. Sabe que vai ser, né, uma vida dura. Seguir Jesus implica, né, vivermos uma vida como ele viveu. E ele não tinha lugar nem para reclinar a cabeça, diz o Evangelho de hoje. Mas a gente quer seguir Jesus e quer ter tudo, né? Claro que a gente quer. Se for possível, a gente quer, né? Se for possível, a gente quer. Mas a realidade é que seguir Jesus é muito difícil. É muito difícil. E aqui eu já encerro, né, estas minhas palavras. Se você pensa dessa forma, se você também acha dessa forma, se você concorda com o que eu acabei de falar aqui,
tudo bem. Se você não concorda, tudo bem também. Tudo bem também. Agora, se você não concorda, pode deixar também seu comentário aí abaixo, não tem problema, né? Eu estudei um pouquinho aqui hoje sobre esta palavra, meditei um pouco, o Espírito Santo me deu a luz necessária, eu acredito assim, mas estou aqui para concordarem ou não, né? É como Jesus, se a pessoa disser não, ele acolhe de bom grado, se a pessoa disser sim, ele acolhe de bom grado. Ele não faz briga nem confusão com ninguém. Você segue a ele se você quiser. Se você não quiser, ele aceita a tua liberdade. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Então, meus irmãos, o sentido da nossa vida consiste em seguir a Jesus. A nossa vida sem o seguimento de Jesus não existe. O sentido de nossa vida consiste em seguir Jesus, sejam quais forem as circunstâncias. Peçamos então a Deus a graça, né, e a graça da generosidade, de não nos importarmos com as dificuldades da caminhada, mas de alegrar-nos por estar ao lado do Mestre. Por isso nós vamos fazer agora um momento de oração, pedindo ao Senhor, né, sobre muitas questões. Você agora pode fazer os seus pedidos a Deus mais uma vez, porque no início dessa liturgia nós já falamos com Deus, já fizemos os nossos pedidos a Deus, agora nós vamos encerrar já com esses pedidos a Deus mais uma vez, mais alguns pedidos. Para cada prece que nós vamos fazer, a nossa resposta será: Mestre, fazei-nos generosos em vosso serviço. Mestre, fazei-nos generosos em vosso serviço. Pela capacidade de lutar corajosamente contra as nossas próprias tentações que poderiam impedir-nos no seguimento coerente de Jesus, nós vos pedimos. Mestre, fazei-nos generosos em vosso serviço. Pela liberdade interior das opiniões alheias que pretendem fazer-nos desistir do nosso seguimento a Jesus Cristo, nós vos pedimos. Mestre, fazei-nos generosos em vosso serviço. Pela aceitação tranquila dos sofrimentos da vida, como estímulos para perseverar no seguimento a Jesus, nós vos pedimos. Mestre, fazei-nos generosos com vosso serviço. Pela fé inabalável nos momentos de aparente abandono, para podermos continuar entregando nosso espírito nas mãos do Divino Pai, nós vos pedimos. Mestre, fazei-nos generosos em vosso serviço. Por todos aqueles que se doam ao serviço do Reino de Deus, não importando o tipo do serviço, não importando as dificuldades, a circunstância, mas coloca o seu serviço ao próximo como um serviço a Deus, nós vos pedimos. Mestre, fazei-nos generosos em vosso serviço. Senhor Jesus, fortalecei-nos em nossas tribulações e ajudai-nos a confiar em vossa contínua presença e ajuda ao longo de nossa vida cristã. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. E agora vamos pedir ao Senhor, né, nesta oração do Pai Nosso, por todos aqueles que neste momento estão sofrendo nos hospitais. Rezai este Pai Nosso por todos aqueles que nós não sabemos, que nós não conhecemos, que nós não vimos, mas que sabemos que os hospitais andam lotados. Pedir a Jesus neste Pai Nosso que entre com sua misericórdia, entre com a sua graça, entre com o seu perdão e entre com a sua mão poderosa para curá-los e libertá-los de todo mal, e deste vírus nós vos pedimos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, nesta hora de pandemia, e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Divina Misericórdia, rogai a Deus por nós. Mãe da Saúde, rogai a Deus por nós. Mãe da Sabedoria, nos dê a sabedoria necessária para seguir teu Filho Jesus. Amém. Quero agradecer a todos que estiveram comigo, que deram uma passadinha, que deram uma olhadinha e saíram, ou que deram a olhadona, né? Uma olhadona e ficou, como é o caso da minha irmã, né? Irmã Cida? Eu estou sempre falando, porque é quem eu estou vendo aqui, né? Uma foto. As outras pessoas eu sei, quem já passou, entrou, saiu, ficou, mas assim eu não tenho como ver, né, quem são essas pessoas. Mas a todos que já entraram, que já saíram, a todos que ficaram, a todos que ainda vão passar e assistir esse vídeo, muito obrigada. Que Jesus derrame bênçãos e graças na vida de vocês, que torne a vida de vocês uma vida muito proveitosa, né, no serviço ao reino de Deus, uma vida farta, uma vida abundante. E que nós tenhamos uma semana assim abençoada com a graça de Deus. Que amanhã Ele nos traga assim uma brisa, né, de uma nova esperança para todos nós. Amém? Louvado seja Deus, bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Deus por todos vocês que estiveram comigo. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e que Jesus e Maria sempre vos acompanhem. Graças a Deus.